O Agricultura BR fala a respeito de mercado de soja e de milho e principalmente os efeitos que nós estamos vendo aqui com as negociações, com a comercialização no Brasil. Um dos elementos que tem feito com que se tenha uma pressão negativa sobre os valores negociados, sem nenhuma dúvida, é o dólar. A questão geopolítica, Rússia, invasão ao território ucraniano e também como que isso acaba trazendo pressões para petróleo e automaticamente para oleaginosas é um outro fator. Mas para falar a respeito deste cenário que trouxe um achatamento, uma pressão negativa sobre os preços com soja aqui no Brasil, vou conversar agora com o Enio Fernandes, da Terra Agropecuária, que fala conosco pela internet. Enio, sempre um prazer conversar conosco aqui no Agricultura BR, no canal do Boi. E nós estamos vendo um cenário, inclusive, de uma queda rápida em relação aos valores com soja nas referências aqui no Brasil. E essa queda rápida dá para dizer que está uma velocidade muito próxima ao do dólar. Qual que é o principal fator que tem trazido preços menores para o sojicultor brasileiro? Enio, boa tarde, seja bem-vindo. Boa tarde, é sempre um prazer vocês trocar ideia aqui no canal do Boi, na Agricultura BR. Você foi bem perspicaz, né? A principal razão da queda das cotações da soja são a queda da moeda norte-americana, né? Poucos dias atrás, a gente negociava $1 por 5,15, 5,10 reais a cada dólar. Nós estamos falando agora 4,66, 4,62, 4,70, né? Essa queda é muito importante. Mas também nós não podemos esquecer o relatório de acreage de área plantada nos Estados Unidos, né? E o USDA, que é o órgão equivalente ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento nos Estados Unidos, fez um levantamento em 28 de fevereiro entre os seus técnicos, fez uma projeção de área plantada de soja e milho, e agora, dia 31 de março, esses técnicos ligaram aos produtores, fizeram entrevista em todos os produtores norte-americanos, e a surpresa foi que, pela primeira vez na história, o USDA está posicionando que a área de soja vai ser maior que a área de milho. Essa alta na área de soja transfere um potencial de produção, se tudo correr bem nos Estados Unidos, de 126 milhões de toneladas. O mercado assustou com esse número, realizou até demais, eu acho que caiu até mais do que era ponderável, né? Mas nós vamos ter muita volatilidade ainda em Chicago, porque nós nem plantamos a safra. E só para finalizar, 31 de maio agora, no mês que vem, final do mês que vem, eles vão ter o relatório final, que aí sim, é os técnicos indo a campo, verificando em loco o que aconteceu. Mas, por enquanto, a informação que o mercado tem é de uma área de milho menor que a área de soja, por isso a soja caiu tanto. Enio, aí os analistas da Terra Agronegócios, a equipe, como que vocês têm trabalhado este cenário que vai se desenhando? Porque tem um outro elemento que também nós estávamos procurando nesta última semana e hoje também, em relação aos preços de entrada para a soja negociada em Chicago no começo de safra norte-americano. E nós não encontramos outra referência com valores, ainda que estejam cedendo eventualmente em Chicago os preços no curto prazo para a soja, mas nunca teve um planejamento e próximo ao início de safra com preços tão elevados quanto de agora. Este é o principal motivador para essa ampliação de área norte-americana? Feliz esse comentário seu. Sim, os preços altos da soja motivaram a área plantada, mas tem um ingrediente que pouca gente está notando. O custo de insumos por hectare da soja é mais baixo que os custos de insumo por hectare do milho. Os preços altos dos insumos agrícolas, principalmente dos fertilizantes, sinalizaram para os produtores americanos um maior custo de produção. Esse maior custo de produção tendenciou os americanos a plantarem mais soja. Só que nós temos um ponto de interrogação aqui. Hoje, um produtor dos Estados Unidos, atuais cotações, ele vai ter muito mais retorno em plantar milho do que plantar soja. Esse é um dado muito importante. Segundo, ele pode mudar um pouco a sua tendência, não plantar toda a sua área de soja, dividir essa área, porque as margens do milho agora são maiores. O segundo ponto é o seguinte, quando você faz a relação soja-milho, é um número cabalístico nos Estados Unidos, é 2,3. O que é isso? Um bushel de soja compra
2,3 bushels de milho. Só que agora esse número está em 2,03, ou seja, o milho está valorizado. Comungando ainda com o dado que eu te dei, que o produtor norte-americano vai ter mais lucro em plantar milho do que plantar soja. Dito isso, nós podemos ter uma mudança. Outro ponto extremamente importante que todos os produtores do Brasil têm que ficar atento é quanto aos preços do milho no mundo inteiro. Os Estados Unidos é o maior produtor e exportador mundial. Ele nem começou o plantio, está começando agora, Oklahoma, mas o Corn Belt é só no final do mês. O Brasil, 75% do milho produzido no Brasil é milho em segunda safra. Está no campo ainda, precisa de mais 60, 50 dias de boas pluviometrias. Na Argentina, tivemos uma quebra de safra de milho verão devido à estiagem. Esses três são os três principais exportadores de milho do mundo. O quarto é a Ucrânia, e a Ucrânia está em guerra. Estima-se que os ucranianos já tenham plantado 10% da sua safra de verão. A questão é, qual o tamanho da área de milho e trigo que os ucranianos vão plantar? O fornecimento do milho no mundo está muito arriscado. Isso fortalece os preços do milho, que pode comprar a área da soja nos Estados Unidos. E, Enio, essas questões que você colocou e esse cálculo, né, esse número cabalístico, como você citou, é fundamental para entender aí como que os americanos vão fazer a gestão aí das suas áreas de produção. Isso influencia muito os negócios aqui no Brasil. Semana passada eu estava conversando com alguns produtores e esta segunda-feira não muda muito o cenário, muita gente afastada, né, em relação a posicionamento para novos negócios. Como é que esse sojicultor, principalmente, deve comercializar a sua safra a partir de agora, uma vez que nós temos, pelo menos em momento, temos preços em reais bem aquém daquilo que estava sendo negociado antes e que eles estavam esperando, até aguardando algumas novas altas? Bom, pau que dá em Chico, dá em Francisco, que nem diz o ditado popular. Se o dólar caiu, ele impactou o preço da soja, mas ele vai impactar também os preços de alguns insumos. A volatilidade é enorme. Olha o que aconteceu em Chicago em 7 dias. Caiu $1,30 por bushel, no caso da soja. Com a volatilidade dessa tão alta, o que você deve fazer? Você deve fazer uma gestão. Você deve fazer uma gestão minuto a minuto, negócio a negócio. Você comprou um determinado fertilizante, você vai lá e trava a sua soja, travando o lucro da sua operação. Se você comprou um determinado produto agrícola, você trava também essa soja, garantindo a margem desse produto agrícola. O que eu quero dizer? Faça a sua gestão negócio a negócio. Não tome uma decisão, eu vou vender tudo ou eu não vou vender tudo, eu vou travar tudo ou eu não vou travar tudo, e não trave por travar. Você tem que amarrar esse travamento a algum resultado financeiro para você. O momento agora é de parcimônia, cuidado, a volatilidade é muito alta, e você tem que escolher bem os negócios que você faz. Realizou o negócio? Proteja. E último recado, nós estamos no momento que a oferta de insumos e fertilizantes ela é incerta. Mesmo quem pagou o fertilizante à vista, está esperando receber lá na frente, pode acontecer de não receber, caso a gente tenha um agravamento no Mar Negro, alguma mais sanções contra a Rússia, está tudo imponderável. Nesse momento, o principal não é você comprar ao preço mais barato. O principal é você fazer parcerias com empresas sérias que honram os compromissos, que têm robustez para comprar o compromisso. Mais do que preço, agora você tem que pegar fidelidade. Quem é fiel ao seu negócio. Enio, uma outra questão que os produtores têm questionado, aqui o Agricultura BR, o canal do Boi, em relação ao atrelamento para a venda da soja, principalmente. Ele está comercializando a campanha 21-22 e tem condições de também travar preços para 22-23, que ele vai começar a cultivar em setembro, se tiver condições climáticas, se tiver os insumos necessários também. Você acabou de falar a respeito desse risco de não receber esse produto, que é muito real. O atrelamento para fazer esse negócio a negócio que você citou há pouco, ele precisa ser pensando nesta próxima safra que ele vai semear ou nos custos que ele já teve nesta safra, principalmente para quem tem soja para comercializar, mas pensando nos custos que ele teve nesta safra que ele já tirou dos campos ou está terminando de tirar dos campos.
ele tem que pensar nas duas safras. E o interessante é que todas as duas ainda dão lucro para os produtores. Quem tem soja para vender e tem o custo que ele realizou o ano passado, a venda da soja dá lucro. Quem está fazendo comercialização para 2023, dependendo dos insumos que ele compra, ele ainda tem operação de lucro. Então, assim, o lucro está sobre a mesa. Ele é igual ao do ano passado? Não, não é. Os custos de produção subiram muito acima do preço da soja e do milho, né? Mas é por isso que eu falei, ele tem que tomar a sua decisão paulatinamente, degrau a degrau. Ao comprar determinados insumos para a próxima temporada, trave o preço da soja. E a safra velha? Eu já tenho os meus custos. Aí a pergunta é o seguinte, qual margem de lucro lhe satisfaz? Qual a margem lhe é interessante? Qual preço é suficientemente atraente, alto, que vai fazer você voltar às vendas? O produtor, ele tem que escrever isso. Porque quando chega o determinado preço que ele projetou, às vezes ele não vende. Até a Agronegócio recomendou aos produtores, nossos parceiros, né, a vender aos 30, 40 dias atrás, onde os preços estavam muito, muito fortes. Alguns falaram que iam vender a um determinado preço. O mercado chegou naquele preço e ele não comercializou. Por quê? Porque não tinha um planejamento. Você tem que ter um planejamento financeiro. Você faz seu planejamento na hora de você comprar seus insumos. Para essa entrevista, a gente fez um planejamento, tanto do meu lado quanto de vocês. Na comercialização, o produtor também tem que ter um planejamento. Ele tem que ter E esse planejamento, logicamente, ele pode ser adaptável, mas sem planejamento algum, ele nunca sabe o que vai fazer quando os determinados preços chegam. Enio, mudando de assunto, mas muito próximo a ele, falando de milho, nós vimos aqui, principalmente no mercado físico brasileiro, o cavalo está pronto, né, para sair duas vezes. Primeiro que nós tínhamos lá todo o contexto, os parâmetros de mercado que nos apontavam no mercado futuro, nós tínhamos uma saca de 60 quilos lá próxima a R$100, às vezes acima de R$100, e preços muito interessantes para o produtor rural no mercado físico. Aí nós começamos a ver um movimento natural, à medida que soja era colhida e milho sendo semeado dentro da janela ideal, o milho começou a reduzir, o que é um movimento completamente natural para o momento. Começou a cair. E aí nós tivemos o problema geopolítico, Rússia invade a Ucrânia, temos ali um cenário das incertezas em relação à Ucrânia, que é um dos grandes players do mercado do cereal, e milho sobe de novo. Milho vai de novo ali próximo, testa até R$100 a saca de 60 quilos, os preços no mercado físico brasileiro ficam interessantes, mas logo depois nós vemos o dólar tendo um efeito negativo sobre milho, temos também a safra brasileira andando, está chovendo bem nas áreas produtoras, os momentos para comercialização de milho, pegando esse universo, né, que o produtor pode ter perdido duas oportunidades, duas janelas muito boas de negociação. Como é que deve ficar essa comercialização específica para o cereal? Bom, voltando a falar, os Estados Unidos é o maior produtor e exportador de milho do mundo, né? E ele está começando a plantar agora. Nós vamos ter oportunidade, o mercado vai volatilizar. No mercado interno brasileiro, ainda essa safrinha está indo bem. Até agora. Nós temos mais 50 dias de segunda safra ainda para percorrer. Mas a principal questão no milho é o clima nos Estados Unidos e a área planta. Quando você tira um volume forte de exportação da Ucrânia, outro país tem que capturar esse mercado para suprir os importadores, né? E aí nós temos um problema. Brasil ou Estados Unidos vai cumprir esse papel, ou os dois? Qual a intensidade disso? Oportunidades terão, mas você foi bem feliz. Tivemos duas oportunidades de preços extremamente fortes e os produtores não capturaram. Se a Ucrânia conseguir plantar relativamente bem a sua área e o clima nos Estados Unidos for positivo, aí não tem jeito, a tendência dos preços é cederem mais um pouco. Agora, qualquer problema climático nos Estados Unidos da América, ou na segunda safra no Brasil, ou uma área plantada na Ucrânia de milho e trigo muito pequena, o mercado vai ficar extremamente nervoso, ele vai buscar milho aonde tiver. Milho é a base da alimentação humana, é o produto mais básico na alimentação humana, é milho e trigo. A falta desses produtos geram fome no mundo e geram instabilidade. Por isso, caso tenhamos problemas climáticos nos Estados Unidos, uma área plantada na Ucrânia menor do que o mercado espera, os preços vão subir.